Bem, é muito raro a gente falar sobre aliens fracos de Ben 10, até porque o que é que seria o conceito de fraco, né, dentro desse universo ficcional que é o de Ben 10? Porque, bem, depende do contexto, né, que a gente sabe que Ben 10 tem espécies que elas já nascem com um poder avançado, seja esse biológico ou não. Até os próprios seres humanos desse multiverso, eles são mais resistentes do que a gente imagina. Um exemplo seria a Drica Sábado, né, que é a mãe do Zack Sábado, de Sábado Secretos, que ela já conseguiu nadar em magma sem derreter na hora, né, que isso exige uma estrutura de resistência muito boa, né. Só que aí fica a questão, será que isso foi por conta de algum aparato tecnológico ou será que é porque realmente humanos nesse multiverso eles possuem alguns fatores intrínsecos que fazem eles ter uma resistência maior? Basta olhar para o Ben, ele aguentando um feixe de radiação, e há casos como o Kevin, né, que por uma mutação com poderes, né, ele é um osmosiano, né, que é aquele humano que possui componente genético único. E há vários mutantes, né, como Cooper, Porco-Espinho, Jacaré, e também há vários humanos alterados, né, como Feistrick e também o Zomboso. Mas aí o fato é, se até os humanos nessa realidade, nesse universo, são muito durões, o que dirá os aliens? Mas por incrível que pareça, apesar de ter uma aparência assim intimidadora, escondem ainda assim uma fragilidade enorme. E hoje nós vamos listar justamente esses aliens, né? 10 desses aliens que aparentam ser fortes, mas na verdade não é bem assim. E aí, gostou do tema? Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então o negócio é o seguinte, galera. Nesse vídeo aqui, a gente vai explorar todas as mídias possíveis, sabe? Tipo, tanto canônico quanto não canônico. A regra é clara, tipo assim, é um alien que você pensa assim que tem potencial, né, pra ser forte e tudo, mas ele não entrega o que ele promete, né, o que ele aparenta ser. E aí a gente vai entender aqui como a franquia perdeu uma oportunidade grande de usar esses aliens de uma forma muito melhor, que infelizmente acabaram não sendo usadas, né. E eu vou começar com um alien aqui, galera, que eu não queria colocar ele nessa lista, mas infelizmente tem que estar, que é o Antigravitesla. E o problema desse alien é que ele é um alien assim, que é o caso clássico, né, de um alien com um conceito incrível, mas execução fraca. O nome e o design dele são uma homenagem direta ao Nikola Tesla, é um dos maiores inventores da história da humanidade. O homem que revolucionou a eletricidade, ele foi pioneiro na corrente alternada, ajudou no desenvolvimento do rádio, sonhava com a transmissão de energia sem fio e até chegou a propor ideias de armas de energia. Tesla foi tão importante que aparece até em obras modernas como o Record of Ragnarok, onde enfrenta o deus pagão Beelzebub. O assunto foi enfrentar deus pagão, isso bem entende demais, né, galera? Agora imagina assim, né? Um alien baseado em Tesla, com um poder de antigravidade. Isso soa poderoso, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. O Antigravitesla, ele apareceu em um comercial chamado Ben 10 Acesso Total, onde a premissa era mostrar justamente aqueles aliens do Omnitrix que não deveriam ser usados. E nesse material, ele simplesmente não consegue controlar os seus poderes, né? O resultado é que, em vez de ser uma arma de guerra cósmica, aparece um alien, no entanto, limitado e atrapalhado. Isso é um contraste brutal quando a gente compara com outros aliens gravitacionais da franquia. O Gravatac, por exemplo, foi descrito pelo Duncan Royal como capaz de criar um quasar, e o Duncan é nada mais nada menos que o co-criador da franquia Ben 10. Já a versão suprema dele, segundo a Charlotte Fullerton, que foi showrunner de Omniverse, esposa do Dwayne McDuff, teria a capacidade de controlar não apenas quasares, mas vários outros astros do universo. Ou seja, é um poder em escala cósmica, além do que já era cosmos. Chega a ser bizarro, né? Olha o tanto de coisa que esse bendito ser baseado no Coffin poderia controlar. Então, galera, quando a gente coloca o Antigravitesla ao lado do Gravatac e do Gravatac Supremo, a sensação é de que ele foi uma ideia desperdiçada. A antigravidade, na teoria, deveria ser tão devastadora quanto manipular a gravidade em si. Mas como o comercial deixou apenas como alguém que não dominava suas habilidades, ele acabou ficando na categoria dos aliens que parecem fortes, mas não são. Para ter uma noção, é como se o bala de canhão, pra gente comparar aqui, é como se o bala de canhão tivesse aparecido
aparecido só na primeira parte do seu episódio de estreia, né? Quando o Ben não sabia usar os poderes, que no caso é o episódio O Grande Carrapato. E aí ele só tivesse aparecido ali e nunca mais tivesse aparecido de volta, entendeu? Todo mundo ia achar que o bala de canhão era inútil, quando na verdade ele se tornou um dos aliens mais icônicos e versáteis do Ben. Bala de canhão! Meu irmão, como é bom estar de volta! Basicamente foi isso que aconteceu com o antigrave Tesla. Ele tinha tudo para ser gigantesco no canon, mas infelizmente o material oficial não canônico mostrou ele como algo irrelevante. O próximo aqui, galera, é ninguém mais, ninguém menos que o Lula Cósmica. Esse nome cósmico, né? Quando a gente escuta esse nome cósmico, a gente já pensa em algo grandioso, poderoso, né? Algo quase que universal. Mas olha que curioso, o Duncan Royal, ele já chegou a listar os aliens que ele considera realmente cósmicos. Nessa lista, para você ter noção, ele incluiu até o fantasmático. Exatamente, esses que vocês estão vendo aí na tela agora são aliens cósmicos de acordo com o Duncan. E o Lula Cósmica nem chega perto dessa lista aí. Mas a confusão disso tudo começa quando o brasileiro nato, né, que tu tem certeza, tem a fé enorme que o Lula Cósmica tem poderes cosmocinéticos, né, como reestruturação molecular, transmutação da matéria, manipulação do espaço-tempo, criação de campos de força, portais interdimensionais, vórtices, telecinese ou até mesmo consciência cósmica. Só que ele não tem nenhum desses poderes não. Porque na verdade esse alien apareceu em peças de teatro como Power of the Omnitrix e The Rise of Vil Eon. O seu nome original é Squid Strictor, uma fusão de Squid, que é Lula, com Constrictor, que é constritor, ou seja, tem nada a ver com cosmos e nem universo. E os poderes dele também seguem essa mesma linha. Ele tem ventosas capazes de sentir humana dos seres vivos com quem ele entra em contato. Possui uma força de constrição absurda nos seus tentáculos. Ele consegue se contorcer para entrar em espaços pequenos, camuflar a própria pele e até disparar jatos de tinta pegajosa que cegam atrás dos inimigos. Ou seja, no fim das contas, o título de cósmico só existe aqui no Brasil por conta da tradução brasileira, entendeu? Mas o alien em si não tem nada a ver com nada overlevel não, entendeu? Então por isso que ele entra nessa lista aqui, né, de aliens que sugere ser algo mais forte, mas quando a gente vai ver a realidade é bem diferente do que a gente imagina. Infelizmente o Lula Cósmica tem fraquezas demais, tipo, ele tem aversão à luz forte, pode se enroscar nos seus próprios tentáculos e ele nem consegue ficar fora da água por mais de 20 minutos, tá? E mais um alien que precisa de respirador, hein? Já enquanto uns brilham, outros clamam por ajuda. Já outro alien, o próximo aí da lista, é um alien que também apareceu na mesma peça de teatro aí que o Lula Cósmica apareceu. Eu tô falando de ninguém mais, ninguém menos que o Rochas. O Rochas, ele é um alien que ele já teve um vídeo no canal, tá? Vai estar aparecendo o link aí no card, né? Um vídeo completo sobre ele, que ele é um alien que eu queria muito mesmo que aparecesse no canon, né? Mesmo que fosse só uma vezinha e mesmo ele tendo esse nome que lembra muito os nomes do B-53, né? E assim, galera, antes de vocês comentarem alguma coisa, o Rochas é fraco, o termo ser fraco aqui é subjetivo. Eu tenho que pautear e explicar bem direitinho para botar na cabeça de vocês, na cacholinha aí de vocês, que eu não tenho problema com nenhum alien de Ben 10. Tipo assim, eu gosto de todos os aliens. Claro que se eu disser assim, que eu gosto de todos os aliens igualmente, aí eu tô mentindo, né? Eu tenho minhas preferências, eu gosto mais de uns do que de outros. Eu fiz até um tier list aqui no canal, né? Dos que eu mais gosto e os que eu menos gosto. Mas eu consigo ver propósito em vários deles que muita gente hateia. Tipo assim, por exemplo, eu posso não gostar muito do Alcatruta, mas eu vejo propósito nele, ou no O Pior, ou até no Bob a Bolha, né? Tipo, eu sei que é um alien não canônico, mas se tivesse parecido, eu veria um propósito pra ele e o conceito em si até que é interessante, até que é legal. Inclusive eu falei aqui do Alcatruta, é interessante porque ele é um que muita gente fica de cara, né? Porque se você ver, ele tem uma resistência muito absurda. Mas se você for ver na série, ele conseguiu cair no chão sobre a velocidade do apressado correndo e não se feriu gravemente. Coisa que eu acho que se você aí que tá assistindo esse vídeo, você aí que tá sentado no seu sofá, comendo um Doritos, uma pipoca, um chilito, sei lá o que você tá comendo aí, eu tenho certeza que se fosse você na situação do Alcatruta, aí o apressado pegasse você, botasse numa sacola, aí depois vocês caíssem, tombassem no chão, eu tenho certeza que você ia se machucar, ralar o joelho, ou se
ralar todinho ali. Então vamos respeitar o Alcatruda, porque o humano da vida real não é mais existente que esse alien nem aqui nem na China. Agora, se a gente tá falando de um humano de Ben 10, né, aí é diferente, né, porque muitos humanos de Ben 10 não só quebram a bolha, como amassam, humilham e também detonam. Agora sim, você tem que respeitar e medir as coisas com a sua própria régua, entendeu? Tipo assim, não é porque pessoa X disse que tal alien é 100% inútil que ele vai ser 100% inútil. Galera, aprendam a questionar. Então, quando eu falo do Rochas aqui, outro ET que apareceu mesmo nas mesmas peças de teatro que o Lula Cósmica, né? É porque o Rochas, galera, ele promete, através da aparência, funcionar como algo que a gente não... como é que eu posso dizer? É porque, assim, o Rochas, ele tem uma aparência, assim, muito óbvia, né? Tipo, ele parece muito com coisa do Quarteto Fantástico, né? A gente que consome conteúdo geek sabe que o Coisa, ele não manipula pedras, rochas, né? Ele não tem petrocinese aí, pelo menos não o Coisa principal, né? Porque assim, eu já sei, eu tô falando isso aqui, aí vai chegar os fãs da Marvel, assim, né? Que entendem muito, que leu a história da época de ouro, de bronze, de prata da Marvel, aí uma história em quadrinho que o Coisa conseguiu ter uma petrocinese, assim, conseguiu manipular as pedras, aí vai dizer que ele consegue, não sei o que. Não, galera, se você é essa pessoa, você sabe disso, por favor, não fale isso, não diga isso nos comentários, porque eu tô falando aqui no geral, entendeu? Eu tô falando de princípios aqui, entendeu? E o que é estabelecido é que o Coisa, ele é um ser de força, entendeu? Consegue fazer terremotos através da força imensa que ele tem pelo corpo rochoso dele. Então, seguindo essa linha de raciocínio, a gente olha pro Rochas e aí pensa assim, nossa, ele não vai ser um Coisa 2.0. Sabe o que é engraçado? É que ele realmente é um Coisa 2.0, só que mais fraco do que o Coisa, né? A gente pensava que ele seria tipo um diamante, né? O diamante de Ben 10, ele funciona manipulando silício, né? E aí ele cria cristais de silício e pode manipular a sua estrutura física. Então, assim, por muito tempo, muitos anos, eu acreditava que realmente o Rochas, ele podia fazer a mesma coisa que o diamante, né? Só que com rochas, com pedras, né? Com uma petrocinese, assim, tipo, criar rochas do nada, levitar rochas, levantar do chão montanhas, sabe? Coisas bem absurdas. Mas, na verdade, ele não faz nenhuma dessas coisas. O poder dele mesmo é criar terremotos e ter uma força física grande. E o problema dele é que ele não é ágil, ele é muito lento e tem fraqueza à água. Com isso, o Rochas, ele parece ser muito mais poderoso do que ele de fato é, entendeu? A gente tende a acreditar por conta da aparência dele que ele é muito maior do que ele é. Mas, tipo, ele é bom, só que não é o que a gente esperava. Agora, esse próximo aí, vocês vão me chamar de maluco, né? E olha que direto tem gente que vem me tirar porque eu acredito na verdade, né? Como, por exemplo, o conceito do ápice da espécie. Mas olha esse alien do mangá Ben 10 Science Hero. Ele não tem um nome próprio, mas sabemos o nome da sua espécie, que é Sectoid. Não confundam com Insectoid, beleza, galera? E bem, eu tinha certeza que esse bichinho era poderoso. Aí você vai dizer, Daniel, mas tá na cara que ele não é poderoso, por que você achava isso? É porque eu aprendi a não julgar o livro pela capa, mas nesse caso eu deveria ter julgado, porque, vamos lá, essa transformação é do dispositivo chamado Omega Doom, que é um aparato que altera DNA, semelhante ao Omnitrix, mas criado e usado por um cara chamado Dr. Doom. E olha o naipe que o Dr. Doom tem, né? Você olha pra ele e fala assim, rapaz, cara estranho. Deve ser encrenca. Mas não, o senso de humor do Dr. Doom é bastante afiado, já que a transformação sectoide consegue apenas fazer cócegas desses oponentes devido às suas múltiplas pernas. O DNA sectoide foi adicionado ao Omega Doom como uma forma de piada. Tipo assim, eu tinha certeza que ele era tipo um escarábulo da vida, sabe? Pequeno, baseado em inseto, mas muito perigoso, com poder avassalador. Mas não, ele é um ET joaninha com um ilustre poder de fazer cócegas. E olha que o Omega Doom tem áreas casca grossa, né? Como o Steeler e o Chafar. Bem, galera, agora nós vamos falar de vários de uma vez e vários aliens que pareceram poderosos por culpa de um cara. Esse cara que vocês estão vendo aí na tela, né? E esse cara, pra quem não sabe, é o Thomas Perkins. Thomas N. Perkins IV.
ele foi um designer em tempo integral para Ben 10. Ele era supervisor de arte do clássico a partir da terceira temporada e trabalhou em séries posteriores, como Ben 10 Força Alienígena, Ben 10 Primácia Alienígena e Ben 10 Universo como artista freelancer. Agora o B.O. tá quando a lenda decidiu fazer designs de aliens feitos pelo showrunner de Ben 10 Universo, que é o Matt Wayne, que eram aliens que ele tinha mencionado há muito tempo atrás. E estes são o Sonambulizard, o Bungie Sponge, Skid Marks, Nyalaimoth, Hippopotamus, Krabby-Tastic. Aí assim, o problema tá na forma que o Perkins descreveu esses aliens, que às vezes até o diretor de arte do Universo, membro ativo das reuniões de história, que é o Derek, ele vinha e dava pitacos também, né? Ele deu a entender que o Squid Marks é mais rápido que o acelerado, por exemplo. E tipo, o Matt Wayne, ele disse que esses Joker aliens eram pra ser tipo a escória do Ben 12 anos. Assim, claro que ele não falou com esse palavreado mais pesado, né, que nem eu usei aqui, mas ele disse, né, que o Omnitrix Protótipo estava cheio de aliens fracos, né, e que transformou neles em algum momento e depois seguiu em frente. Nessa, ele citou o Squid Marks, o Sonambulizard e o Bungie Sponge. Aí depois algum fã pediu mais nomes de aliens, aí ele citou, né, o Nyalaimoth, o Hippopotamus e o Krabby-Tastic, né, dizendo que eles são os reais, mas logo voltando atrás. Mas o fato é que o Matt Wayne achava esses aliens xoxos, fracos e, bem, piadas. Mas o Derek e o Perkins não viam eles dessa maneira. É tanto que o Derek achava que o Skid Marks era mais viável que o acelerado, quando o assunto é super velocidade, como eu já tinha falado antes. E o Perkins, ele esquivou de usar a segunda interpretação desse nome para fazer o design Skid Marks no literal marca de derrapagem, que no caso é aquela marca preta, sabe, que um pneu de carro deixa no asfalto quando dá uma freada brusca, sabe? Mas o termo Skid Marks no inglês também é usado para referenciar a marcas escuras da cueca, né? Assim, literalmente as famosas freadas, né, que a gente chama aqui. Só que o Thomas Perkins decidiu pelo lado sério do significado do nome dele, a questão da marca de derrapagem e tudo, entendeu? Aí é um negócio que fica difícil, né? Por conta que eles foram no conceito deles mesmo, foram feitos para serem aliens piada, aliens fracos, mas esses dois, eles ficaram impondo conceitos bons demais e fizeram a gente achar que esses aliens ou bons, ou muito bons, ou imensamente bons. Ó, o Sonambulizard, ele é capaz de controlar a mente das pessoas dentro da sua linha de visão, sendo capaz de hipnotizar pessoas dentro de uma área limitada, e os seus órgãos sensoriais o ajudam a sincronizar com o sistema nervoso das pessoas que ele hipnotiza. O Bungie Sponge, ele é descrito pelo Perkins como uma força de justiça oscilante, podendo usar os braços de suas costas como cabos de bungee jump, né? Ele pode usar os braços para se segurar em algo e se esticar para trás, né? Lançando-se para frente com tudo. Devido à sua elasticidade, o Bungie Sponge é capaz de suportar impactos de quedas de grandes alturas. Ele também é capaz de absorver líquido, afinal ele é um esponja. Será que o Pac-Man ia gostar de CT? O Squid Marks é mais rápido que o acelerado. Terceira vez que eu já falo isso, né? Mas para citar ele aqui novamente. E o Nyalaimoth, ele pode controlar a mente com sua voz. Cada boca tem um tom diferente e todas podem falar ao mesmo tempo. Ele tem o poder de ser um grande mentiroso e ser convincente com isso. O Hippopotamus, ele é capaz de alterar a densidade usando a energia amarela que projeta das suas mãos. Ele é capaz de tornar objetos ou até mesmo a si mesmo leves o suficiente para flutuar. E o Krabby-Tastic tem pinças que cortam praticamente qualquer coisa. No mais, alguns são mais simples que outros. Ainda assim, todos eles desafiam a lógica, né? Esses conceitos do Thomas Perkins e também os pitacos do Derek T. White nos fazem pensar. Será que o Thomas Perkins sabia que o Matt Wayne os achava fracos? Porque a lógica categórica é essa, o fato é esse. Mas, e parecer? Bem, não parece, mas pro criador eles são. Mas então, esse foi o vídeo aí, galera. Se vocês tenham gostado, eu particularmente achei um tema muito legal. Deixa aí nos comentários, né, se vocês achavam que esses aliens, vocês foram enganados também, achavam que esses aliens eram muito fortes, só que aí descobriram que eles são fracos e tudo. Deixa aí nos comentários, né? E também comentem aí sugestões para próximos vídeos que vocês querem que eu traga, beleza, galera? Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreva no canal se você seja membro, ative o sininho, falou e tchau!